Então, boa tarde a todos, né? Vou me apresentar, né, para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Fernanda, né? Eu sou professora aqui da Universidade Estadual de Goiás, da unidade de Iporá, né? Já moro aqui em Iporá há 4 anos, mas já estou em Goiás há 7 anos. Né? Eu sou de Mato Grosso, né? Então a minha formação é letras, especialização, mestrado e doutorado em linguística pela Unemate, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso. Né? Então a minha formação em linguística também volta-se principalmente para a área da análise de discurso, com base em Pechet e em Orlandi, para vocês, né, terem uma ideia da onde que eu falo, de alguma forma, teoricamente. E, assim, tenho feito pesquisas mais voltadas para a questão da mulher, da condição da mulher em alguns materiais, mas, né, agora eu tenho pensado um pouco mais em trabalhar com quadrinhos, né? Eu tenho um grupo, né, um grupo de estudos, né, Medusa. Ele está vigorando esse ano, já está quase encerrando agora em dezembro, né, com uma mesa sobre quadrinhos, mulheres e quadrinhos. E com base nessa pesquisa, né, que eu comecei a desenvolver, com base também na influência, com contato com a professora Jaqueline, né, que trabalha com quadrinhos e feminismo. A gente está 1 ano no clube de leitura, certos tipos de quadrinhos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da influência da onde que eu estou falando e da influência das leituras que nós temos feito. E a maioria das leituras busca trabalhar com quadrinhos que falam com temáticas sobre mulher, sobre diversidade, e também buscando quadrinhos de autoria feminina, né, dando margem, né, para essa autoria também. E aí a minha pesquisa atual, né, trabalha com isso, mas para recortar um pouco, pensar, eu recortei agora o corpo do monstro, né, que também já vem de uma pesquisa na literatura, né, para pensar como que o corpo do monstro se materializa nos quadrinhos. Então, a minha pesquisa atual é essa. Eu trago hoje falando de 2 dessas narrativas, mas há mais envolvido ao projeto. O projeto começou agora em agosto e tem a duração de 2 anos. E aí, no grupo de estudos também tem começado a fazer essas discussões sobre quadrinhos. Né? Então, com base nesse contexto, nessa influência, e também de gostar, de estar começando a gostar muito sobre quadrinhos e agora de narrativas sobre vampiro, por exemplo, né? Juntando tudo isso, né? Eu realizei esse projeto e aí apresento para vocês esse mini curso que, como eu falei, iniciou em agosto o projeto, então ele está em andamento, está em discussão ainda, né? Para refletir um pouco sobre essa relação do monstro, como é que o monstro está constituído nesses quadrinhos, né? E aí hoje eu venho apresentar essas questões, né? Então, o objetivo hoje é discutir, né, sobre as histórias em quadrinhos, né? E aí, no caso de horror, tentando fazer um recorte, né, de autoria feminina e brasileira, né? Vamos focar também nesse contexto e relacionar isso e tendo como base para análise, né, a teoria da análise de discurso, como eu falei no início, que é a minha formação, né? Então eu tenho pensado em alguns conceitos para pensar como que se dá essa materialização, como que isso significa, né, nesses quadrinhos, e também compreender aí o corpo do monstro nos quadrinhos. Por quê? Porque o olhar que eu tenho no início agora é pensar nesse corpo como está materializado. Mas, a partir das leituras que eu tenho feito, né, e aí talvez desemboque um outro projeto que eu estou pensando, é pensar também no quadrinho, como que ele significa de uma forma um pouco mais geral, né, ele, né, na sua estrutura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas como que ele significa nessa relação entre uma linguagem verbal e não verbal, e às vezes só o não verbal, né, e como que isso se dá. E aí, mais para agora, eu estou recortando o corpo do monstro para pensar, né, nessa constituição, mas ainda já pensando também nessa estrutura dos quadrinhos. E aí, para hoje, né, eu apresento aqui, né, quais quadrinhos que vamos discutir, que é a Belladonna, da Ana Recalde, e do Denis Mello, e a Dora, da Bianca Pinheiro, né? Eu já comecei a fazer um trabalho sobre a Dora, da Bianca Pinheiro, né? Já fiz um outro mini curso sobre. E agora a Belladonna, né, para fazer essa relação, que são 2 obras de horror
que vão trazer uma constituição de monstro que eu tenho pensado e tenho até abrangido hoje, um pouquinho mais com acho que a Loiane está aí, né? Um pouco sobre o olhar do monstro, né? Uma outra obra que a gente leu também, que a minha coisa favorita é Monstro, mas eu fico pensando na relação aqui com essas personagens, como que eu posso observar como que esse monstro se constitui, né? Porque o que tem me incomodado é que nas leituras que eu tenho feito, o monstro ele é uma construção cultural, né? Então também o que é monstro depende também de como isso é constituído por uma sociedade. Então o que é monstro para uma sociedade pode não ser monstro para uma outra sociedade, né? Então, e aí uma coisa que atravessa são os comportamentos, né? E aqui também eu acho que tem essa constituição, mas que cada obra se dá de uma forma diferente, né? Boa tarde, Anderson, Loiane, Aline, Bárbara, né? O pessoal tá chegando aí. Podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. E aí, como eu falei, a minha base é análise de discurso, então vou fazer um pouquinho só para ter essa noção. E aí, sempre uma coisa que eu gosto na análise de discurso é quando a Amy traz, mas assim, com base em Pechet, a linguagem serve para comunicar e para não comunicar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, como assim? Né? A ideia que a gente tem de linguagem, ela serve para comunicar. Como assim não comunicar? Né? E aí, com base nos estudos, eu fui entendendo que o sentido, a construção do sentido, ele se dá na relação com o outro, né? Num contexto imediato, mas também num contexto sócio-histórico, né? Vou dar um exemplo, a Loiane vai entender. Nós somos uma construção social tão forte, por exemplo, eu sou professora, né? E aí eu estava na sala da Loiane agora, e é interessante, eu só queria assistir, sabe? Eu queria entrar como um ouvinte, assistir, mas eu sou professora, eu sou conhecida por ela e pelo orientador dela, né? Parece assim, não, mas você não vai comentar, né? Você não vai falar. E aí eu fiquei pensando como que a gente né? Assim, a gente é levado a ter que falar porque eu estou numa posição de professora e isso nos constitui, né? E mesmo que eu não queira me constituir, né? É verdade. Mesmo que eu não queira me constituir, né? Agora eu não quero ser professora, mas essa posição, essa constituição, né, nos atravessa e produz efeito, né? Então há uma espera, e eu estava pensando, refletindo sobre isso, né? Mas eu também aprendi a lidar com isso porque não é novo para mim, né? A gente, quando se torna professor, a gente sempre é cobrado de algumas formas, né? E aí, mas também como que a gente lida com essas questões, né? E aí, quando eu vou para a linguagem, para comunicar e não comunicar, é entender isso, que para o sentido, ele se constitui nesse processo. Então, quando eu falo, quando o outro fala, a minha posição de professor ou não, quer dizer, todo esse conhecimento, essa memória, vai interferir nesse processo de produção de sentido, mas também vai estar atravessado toda uma constituição histórica. Por exemplo, estou falando professor de professor. Então, eu, professor, agora, contexto imediato aqui com vocês, mas tem uma memória histórica aqui do professor, né, que já foi constituído e que está aqui ainda nos tomando, nos significando, né? Principalmente aquela imagem do professor ainda com aquele que tem, né, o domínio do poder único, né? E aí isso é marcado muito quando nós vemos muito o professor muito mais falando do que dialogando, né? A gente começa a pensar que é um reflexo dessa Constituição. E aí a Eni vai dizer, as relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos, e seus efeitos são múltiplos e variados, né? E aí essa diversidade, quando a gente vai para o sentido, você vai entender que essa diversidade se dá, não é porque qualquer coisa eu vou encontrar lá no texto, não, vou descobrir sentidos. Não, é que o sentido ele é constituído numa relação com o outro. Então, não dá para falar que é isso ou aquilo. Dá para dentro de um contexto específico de condições históricas, eu posso pensar que o sentido foi constituído dessa forma, né? E aí ela vai dizer, né? E aí também fala do Pechet, né? Que o discurso é o efeito de sentido entre locutores, né? O Pechet vai dizer, é o efeito de sentido entre ponto A e B, né? Porque está desconstruindo a teoria de Saussure entre os pontos A e B. Mas o que é esse A e B? Esse A e B não sou eu ou você aqui, A e B, não.
esse A e B tem todo esse sujeito, mas também todo esse contexto sócio-histórico aí, produzindo efeitos, né? Então, essa relação se dá. E aí, ela também vai dizer, é antes um processo que desenvolve de múltiplas formas em determinadas situações sociais, né? Então, essas duas citações aqui é para focar nessa condição de que o sentido, de que o processo, que o sentido ele se dá sempre numa relação a, né, a algo, alguma coisa. Não quer dizer e múltiplo e variado, porque pensando em nós, enquanto ser humano, nós somos múltiplos e variados, então a diversidade ela vai acontecer, mas não quer dizer também que seja qualquer sentido. Né? Eu acho que e aí a não comunicação ela se dá nesse processo também, porque quando você não compreende, é porque às vezes não está dentro de um contexto específico, você é aquele, peraí, mas está faltando algum contexto para você compreender, então a linguagem ela também serve para segregar, né, eu penso muito mais nisso, né, uma linguagem que aquela pessoa que não tem acesso àquele contexto, aquele discurso, aquele modo de dizer, né, ele pode ser, né, segregado também, e isso faz parte da nossa relação social, né, nessa Constituição. E aí, aqui. E uma coisa que também a Orlandi coloca é não temos como não interpretar, né? A ideia de interpretação não é em si você pegar uma obra, né, ler o texto, mas é algo que já nos constitui. Nós estamos interpretando até mais do que, né? Ultimamente, por exemplo, esse dia estava com uma teoria de conspiração com algumas coisas, gente. A gente vê algumas coisas e começa a pensar, porque a gente também. E aí você entende, mas eu estou com uma teoria de conspiração, porque eu também estou dentro de um contexto. A gente está dentro de um contexto complicado, né? Esses 2 anos aqui com a pandemia, com tudo que tem acontecido, então isso também influencia. A gente começa a entender por que comecei a visualizar coisas. Por quê? Porque a gente está sempre tentando interpretar, compreender, mas essa compreensão ela vai se dar também nessa relação de quem diz, para quem diz, como diz, né? Então, são essas relações. E aí ela coloca, né? Isso que é contribuição da análise de discurso nos coloca em estado de reflexão e sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo. Permite-nos, ao menos, sermos capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem. Eu sempre gosto de menos ingênua, né? Essa questão, porque o processo você vai entender que, né, nós somos constituídos dentro de uma sociedade ideológica, social, histórica, então é esse processo, né? Mas o que a AD permite é compreender como isso é constituído e compreender, às vezes, coisas que você pode começar a mudar, mas não quer dizer que compreender vai fazer você mudar de uma vez, mas você começa a perceber, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos o quanto que estudar na discurso me fez perceber o quanto, por exemplo, eu sou interpelada por preconceitos, né, por racismo, por machismo, né, porque eu sou constituída dentro de uma sociedade que é assim, um grupo que é assim, e aí o primeiro passo é perceber que isso dá, porque a gente também se dá uma ilusão, não, eu não sou machista, né, não sou racista, mas aí você começa a perceber na fala, no jeito, nas condições, começa, peraí, né, o que a gente está nos pautando, é o primeiro passo. Então, essa relação menos ingênua com a linguagem é entender isso e também ter um olhar um pouco mais amplo, porque a gente também acaba tendo um olhar muito dentro aqui no meu meio, mas no meu meio é o meu meio, né? Os outros têm outra diversidade, têm outros meios, né? Como é que a gente amplia esse olhar também? E aí, falando nisso, o que eu acho interessante é a literatura. Eu tenho, devido às necessidades aqui da nossa universidade, pela falta de professor, eu também tenho atuado na literatura, mas isso me fez ampliar as minhas leituras na literatura e ampliar também a minha visão sobre várias coisas, por quê? Porque entender isso, né, como a Chimamanda diz, né, o perigo de uma história única, né, o perigo apenas da minha história, como é que eu falo algo a partir do meu olhar, né, é muito fácil você julgar o outro pelo seu olhar, né, e não compreender que há outras condições que às vezes você não tem acesso porque a sua condição é diferente do outro, né? Então, para mim, a literatura e agora o quadrinho tem permitido ampliar também esse olhar, e aí eu tenho pensado que isso também atravessa o que a teoria do análise de discurso tem nos colocado, né? Essa relação menos ingênua com a linguagem, de compreender que
há outros contextos, há outras condições, há outras vertentes que a gente também tem que levar em conta e não esquecer dessa relação, né? O sentido ele se dá sempre nessa relação. Então é muito fácil a gente falar dessa relação de sentido a partir do nosso olhar e esquecer do olhar do outro, né? E nem tentar entender o olhar do outro. A questão é, você realmente não sabe do olhar do outro, mas nem tenta entender que pode ver de outras formas em outras situações, né? Um exemplo que a gente sempre pega, e como eu falei, eu tenho trabalhado sobre a questão da mulher, o olhar que a gente tem, né, o posicionamento às vezes sobre a violência, né, uma mulher que é agredida em casa, que sofre violência doméstica, o olhar de fora de alguém que não está nessa condição, que tem uma outra condição, de falar, não, peraí, por que essa mulher não larga desse marido, desse companheiro, né? É muito fácil falar dentro de uma condição que não está, né? E aí uma coisa que a gente tem aprendido é perceber essas relações, não se dá dessa forma, a relação, o contexto, a condição se dá de uma outra forma, um outro processo. E só aí você já começa a visualizar que os sentidos se dão de uma outra forma, né? Então é muito fácil a gente falar da nossa posição aqui, mas não pensar nesses contextos, né? E aí o que a AD, principalmente para mim, nesses contextos sobre a mulher, é pensar antes, sabe? Tentar entender esses processos e às vezes entender que aquilo que constitui o outro não te constitui, né? Então a visão, os sentidos vão ser diferentes nesse processo. E aí, aqui eu trouxe só um recorte, né? Vou falar mais à frente, mas esse recorte é da Dora, né? O quadrinho que eu falei, da Bianca Pinheiro. Mas só para pensar nisso, né? Como que a gente tem a linguagem, aqui a gente tem o verbal e o não verbal funcionando, né? Minha filha não matou ninguém. E ainda assim 15 pessoas estão mortas, né? Não temos como não interpretar, a gente interpreta aí, né? Mas você também fica, mas a que se refere? Aqui, né? Esse dizer nos intriga, você interpreta ali, você lê as informações, você compreende as informações, mas também há toda uma narrativa que a obra traz que, peraí, só por esse recorte já não dá conta, né? E aqui também no quadrinho, né, a estrutura do quadrinho também, né, nos traz uma leitura, né, que eu também tive que ir aprendendo um pouco mais a visualizar essas relações, né? Então você tem uma estrutura que constitui, né? Você tem aqui o quadro, você tem alguns chamam de sarjeta, que vai marcar uma mudança, um processo de tempo, mas aí vai depender também do modo como está estruturado. Você tem, né, os traços, as cores. Depois, mais para frente, eu vou falar novamente da Bianca, mas vocês vão perceber que na obra da Dora, né, quando um momento da narrativa, né, as sarjetas em volta, né, a moldura do quadro toma a cor preta, que está fazendo referência à história da Dora. E em outros momentos fica como está agora, a cor branca. Então, é interessante como isso se dá, porque isso também está dizendo da narrativa e nos levando a também compreender como que a narrativa está se dando nessa relação. Então, são processos que a gente entende. Não precisa compreender assim, inteiramente a teoria dos quadrinhos ou entender as denominações, mas como a Orlando colocou, nós somos levados a interpretar. Então, você olha para o dito, olha para como que isso está formalizado, mas também olha para a imagem dos traços da mãe, dos traços do detetive, do policial, e aí como que isso vai significando, né? E é claro que vai se dar numa relação com os outros quadros, né? Com o constante da narrativa, né? Então, é o que eu tenho tentado pensar um pouco mais, como que a análise de curso tem ampliado para mim entender como se dá essas relações, né? Como se dá o próprio processo de leitura, né? A leitura também entra nesse processo entre interpretação, porque a própria Orlando vai dizer, a leitura é um processo, né, contínuo, né? Então, que se dá na relação com um autor, mas com o leitor, que vai, né, compreender esse efeito, mas vai depender também dessas relações, né? Então, o modo como a gente lê o quadrinho também vai interferir no modo das condições de produção nossa, né? Como que isso se dá. Tem um exemplo, né? Eu ouvi a Loiane falando hoje da minha coisa favorita é monstro. Lembra
no clube de leitura, acho que nós fomos as únicas que tivemos a leitura sobre a interpretação de que a personagem estava se masturbando, né? Eu lembro disso até hoje. Foi. Né? Né? E é interessante isso, né? Mas assim, mas aí eu olhava, não. Eu olhava como que está materializado, porque essa é a questão da linguagem, né? De como está materializado. E pelo modo como está materializado, permite uma interpretação, sim, da masturbação, mas nem todas que estavam participando visualizar, tiveram também essa interpretação, né? Então, o processo de leitura, né? A interpretação, ela se dá nessa relação em si. Isso que é o que eu quero tentado pensar para pensar nesse olhar sobre os quadrinhos, né? O sentido ele vai se dar nessa relação com o leitor, né? E como que isso vai também influenciar a visão de cada um e essa diferença, essa diversidade que eu acho muito interessante. E aí, continuando na discurso, eu peguei o papel da memória organizado pelo Achart, mas para pensar a imagem, né? Porque é o quadrinho, né? E aí até a definição, né? A gente tem lido um pouco sobre isso, né? Alguns autores, mas a imagem aqui, segundo o Davalon, desenvolve uma atividade de produção de significação. Esta não lhe é transmitida ou entregue toda pronta, né? E aí é interessante porque há um modo de interpretar que a imagem pode entregar tudo. É possível, sim, né? Mas você vai visualizar quando você vai ler um quadrinho, quando você vai ver um filme, o modo como, e aí essa questão, né? A imagem pode sim te entregar muita coisa, mas muita coisa também pode não estar ali, mas permitir leituras, né? E aí, esse estado de coisas abre uma liberdade de interpretação, né? O que quer dizer que o conteúdo legível ou antidizível pode variar conforme as leituras, mas o que faz também com que a imagem comporte um programa de leitura, ela assinala um certo lugar ao espectador. Então, é o que eu tenho tentado pensar, que há uma dualidade aí, sim, a imagem, né, a ilustração, o quadrinho vai te direcionar para... vai te direcionar a narrativa, né, a construção da narrativa, dos personagens, mas também ela pode dar margem para essas interpretações, com o exemplo que eu dei, né? Algumas visualizaram a masturbação, outras não, né? Mas na imagem é possível ter essa interpretação dada pela construção dos traços, né, da quadrinista, né? Então, é interessante para pensar essa relação que eu acho que ela está ali nessa constituição do quadrinho. Como eu falei, não é o meu foco ainda, né? mas eu tenho pensado nisso, como que está sendo constituído e materializado no quadrinho, tentando pensar isso pela análise de discurso. E aqui um outro trechinho que eu vou retomar, mas só para visualizar isso, né? Aqui o monstro sou eu, né? Então você tem todo um traço, as cores, as posições, você tem o dizer, a formulação que vai constituir para o leitor um sentido. Aqui eu estou fazendo um recorte. Claro que esse recorte aqui vai estar relacionado com toda a narrativa, no caso desse quadrinho, que vai produzir um efeito e tudo mais. Mas não quer dizer que esse efeito ele vai se dar da mesma forma, que também vai envolver aí a história de cada um, né, a constituição de cada um, como também a história de leitura de cada um. Né? Eu tenho aprendido um pouco mais lendo o quadrinho nesse último ano e visualizando, percebendo essas relações que eu também tenho levado para os filmes, né? De a gente perceber, né, as cores, os traços, né, essas que fazem, que constituem essa narrativa para a gente e às vezes a gente não percebe, né, nessas produções, né, no cinema também, e também aqui no caso nos quadrinhos. Então a gente vai começando a visualizar. Então é algo que eu tenho tentado pensar mais nessas relações. E ainda a questão da imagem, né, aqui com o Peixe, a questão da imagem encontra-se na análise de discurso por um outro viés, né, não mais a imagem legível na transparência, né, porque um discurso atravessa e a constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória perdeu o trajeto da leitura.
ela perdeu assim um trajeto que jamais deve deter em suas inscrições, né? Então isso é interessante, e aí você se peixe vazio no Barthes, né? Vai falar da fotografia, porque a imagem, né, ela nos diz, mas também ela nos diz porque você não tem também. Às vezes você pode pegar uma fotografia antiga, se você não sabe quem são aquelas pessoas, você pode visualizar as pessoas, as roupas, e tá, mas você não tem como compreender talvez o que mais ela pode constituir, e pode perder essa memória, porque também já não tem essa constituição desse dizer que já foi dito, né? Também há discursos, há formulações que podem ser silenciadas e às vezes nem sempre são retomadas, né? Então, às vezes a gente consegue fazer assim relações entre a imagem, né, e tudo mais, mas quantas outras que foram, né, e perderam esse foco a gente não consegue retomar também nesse processo. Então, a gente está sempre nesse processo, nesse batimento, né? E aí, para recortar, como eu falei, para minha pesquisa, o horror, né? Eu tenho lido mais também o horror. E, assim, eu tenho ampliado o meu modo de ver o horror também, né? Como também o meu modo de ver o quadrinho, né? Essas narrativas, né? O quadrinho, ele tem... A gente tem uma ilusão, às vezes, né? E às vezes joga num lugar, por exemplo, o quadrinho é visto como uma leitura para um público específico, uma idade específica, né? E quando você vai ver, você vai ver uma diversidade de quadrinhos também, conforme a literatura também tem, e o horror também tem, né? Esse viés que ele também, se pensar, mas é causar medo, mas ele faz a gente, a questão do medo faz a gente refletir questões sociais, históricas, questões até pessoais, porque o medo, o que nos constitui, né? Quem que não tem medo de alguma coisa, né? E aí é a questão, o que te causa medo? Né? E como que essas narrativas vão colocar essa questão do medo, né? Na sua constituição. O Lovecraft, ele vai dizer no Horror Sobrenatural da Literatura, que a ação espectral e do macabro é, de modo geral, limitada, porque exige do leitor uma certa dose de imaginação e uma capacidade de desligamento da vida do dia a dia, né? E aí isso me faz pensar, e relacionando com a análise de curso, nessas condições de produção, né? E também as condições de produção da leitura. Se você lê uma obra, né? E aí também, o que você acha que vai te dar medo, né? O que te dá medo? Então, pode ter leituras que são consideradas de horror e não produzir nenhum efeito de medo, porque vai também depender das condições de leitura, né? E também daquilo que te dá medo. E aqui também, quando ele fala, o leitor, uma certa dose é também de adentrar naquela narrativa e visualizar, né? É claro que também isso se dá do modo como o autor, ou no caso o quadrinista, vai colocar esses medos, né, a partir da ilustração, a partir da narrativa, né? Sim, isso é verdade. O Anderson, né? Tem umas coisas interessantes, tem outros pontos que a gente traz, né? Mas quando a gente fala em horror e leio outros textos, sempre estão citando ele, eu comecei a ler e visualizar algumas coisas. Mas isso aqui para mim eu acho interessante. Pensando, eu estou tentando relacionar com a análise de discurso para tentar entender essa relação mesmo, como que dá, por trabalhar com alguns alunos, e aí uma narrativa às vezes produz um efeito e às vezes a mesma narrativa não produz efeito, o aluno, achei sem graça. Isso sempre me fez pensar também, e aí, para mim, a análise de discurso ajuda a entender isso. Eu lembro de ler contos que eu fiquei pasma, teorizada, ficava horrorizada. E aí outra pessoa lia, texto besta, conto besta, né? E aí eu ficava, como isso, né? Como? Eu fiquei... Mas aí a análise de discurso tem me ajudado a entender que não, que vem de um processo, né, dessa relação com o leitor, né? E aí por isso que pensei no Lovecraft quando ele diz isso, há uma relação com o leitor também, né? Mas também não é intencional, ele adentrar, também fazer parte desse universo, desse contexto. Então eu leio e eu mesma morro de medo das coisas que eu leio. Mas eu trago para os alunos e eles, não, professora, sim, é uma versão, mas... Sim, né, a atmosfera, o ambiente, né? E sim, e eu, por exemplo, eu lia muito leia, que eu adoro, a Agatha Christie,
que é um romance policial, assassinato, mas eu lembro que eu lia morrendo de medo em algumas cenas, porque ela conseguia criar, e aí quando ele falou em atmosfera, eu falei, eu acho que a Agatha conseguia criar aquelas atmosfera que era voltado para um romance policial, não é de horror, mas é de suspense tão grande que eu lembro que eu temia, assim, eu via cenas, até hoje eu lembro dela transcrever cenas que eu morria de medo. E isso é um romance policial de suspense, claro, mas não era especificamente de horror. E quando ele fala de atmosfera, ambiente, atmosfera, criar uma atmosfera, eu lembro dela conseguir isso, criar uma atmosfera de uma forma que eu li e fica, nossa, né, refletindo mais pelaquela antecipação, por aquele processo, do que o susto em si, do que, né, é esse modo. E aí, as obras que eu escolhi também trazem esse viés, né? Principalmente a Belladonna, que tenta também fazer uma antecipação, né, nesse processo. Né? Então, e aí você começa a entender que o horror ele está, né, nesse modo, né, de constituição em si, mas eu quero pensar também nesse modo que se relaciona com esse leitor que também está dentro de condições de produção também específicas, né? Então, são leituras, né, mas que faz compreender isso, né, essas diferenças também, que como eu falei do exemplo, né, eu fiquei horrorizada, mas a outra pessoa não ficou, até hoje me incomoda isso, né, mas como que esse processo se dá dessa forma, né, então sim, há essa atmosfera e tudo mais, mas mesmo aí, dependendo dos leitores, né, eu fico pensando, por que um consegue, né, se aterroriza, sente aquela atmosfera e outros não, porque aí vai depender desse processo da leitura, né, dessa compreensão, né, então dessa divergência. Então, é por isso que eu estou tentando relacionar em quadrinhos com a análise de discurso, porque me faz sentido para mim pensar essa relação e essa relação com a interpretação, né, com a interpretação em si. Aqui, o Carroll, né, que vai falar também, né, acho que é a filosofia do horror, né, ou paradoxo do coração. A reação afetiva do personagem monstruoso nas histórias de horror não é simplesmente uma questão de medo, ou seja, de ficar aterrorizado por algo que ameaça ser perigoso. Pelo contrário, a ameaça mistura-se a repugnância, a náusea, a repulsa. Eu trago essa questão porque é interessante isso também, né? Esse medo, né, que nos causa, e também o que é medo, né? O que é sentir medo e medo de quê? E aí ele fala, não, o horror traz essas relações com a repugnância, a náusea e a repulsa, né? E a reação, muitas vezes, e aí eu comecei a visualizar isso, né? Às vezes eu fico tensa, pensando em quadrinhos, mas em filmes também, em narrativas, porque o personagem está tenso, né? O personagem está com repugnância, aversão, né? Então é interessante, mas é claro que isso vai de uma construção do autor, do quadrinista, para também produzir esse efeito, mas essa relação, né? Como que o modo como os personagens agem, né, vai produzir no leitor esse efeito, né, de ficar horrorizado, né? Então também tem essa. E aí eu tenho que começar a observar que muitas obras agem assim, né? Também, né? Nesse aspecto de, né? Mas também aí entra um processo de identificação com os personagens e tudo mais para poder também produzir. Então, para mim, esse processo de identificação que a Nath Cruz também, né, traz, também permite, né, adentrar, compreender e aí produzir efeitos nessa relação da obra com o leitor e aí esse efeito, né? Então, são questões que eu tenho pensado e tentado ampliar muito mais, né? Não sei como é que vai continuar. Pegando agora o Cohen, né, que vai falar sobre as 7 teses do monstro, né? Que é o recorte que eu tenho pensado. O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento e de um lugar. E aí, lendo ele, depois o Curtini também, né, que vai mostrar essa construção, né, do monstro como uma construção social, né. E aí é interessante o que nos causa medo, e aí as obras que
que eu tenho analisado e algumas que eu tenho lido também, esse monstro também é algo que também tem adentrado a questão do preconceito, do racismo, do machismo, porque que né, foge de um padrão estabelecido. O que é o monstro aqui para Cohen e para Curtini, né? Para mim é algo que foge de um padrão estabelecido para uma sociedade, né? E aí, entrando o preconceito e o racismo que eu estou falando, é porque os monstros são constituídos também, né, nesse aspecto, né? Até o Lovecraft, ele também vai entrar nesse aspecto, né? É um dos mais preconceituosos, se vocês forem ler a obra dele, você fica, aí o horror é assim, o horror é de outra forma em algumas partes, quando ele fala sobre as pessoas, né, sobre os negros, sobre o estrangeiro, né, que a própria constituição do monstro que ele produz também está atrelada a essas condições. Mas a própria análise do discurso me ajuda a entender isso também, né? Como que isso se dá nessa constituição também, né? Então é por isso que eu tenho pensado nessas relações, porque para mim a AD também ajuda a entender de modo que como isso se dá. Então, quando eu pego o Cohen e Curtini, e aí lembrando do Lovecraft, que é um autor, e alguns até questionam se deve se ler ou não o Lovecraft, né? Por causa disso, essas condições culturais, né? Então, o que é o monstro? E aí, o que é o monstro hoje, né? A Loiane, que está aqui, ela apresentou uma análise sobre a minha coisa favorita é monstro, em que as personagens principais se veem como monstro, né? A personagem Kari se vê como uma lobismoça, né? Mas ela é uma lobismoça, mas assim, porque ela é atravessada por questões que são tabu para a nossa sociedade. Então, ela é uma criança, né, indo para a adolescência, que se masturba, né? Ela é uma criança que é apaixonada pela melhor amiga, então o modo, né, que aquilo se dá, né, por isso que eu falei, fiquei pensando muito nisso, né, o que é um monstro, né, para a sociedade em si, e ela mesma se constitui como um monstro, né, então o Cohen também Curtini, acho que eu tenho Curtini aqui, né, como que isso se dá, já o Curtini ele vai falar do olhar, né, a história dos monstros é, portanto, não só aquela dos olhares, né, postos sobre eles, né, as dos dispositivos materiais que inscreviam os corpos monstruosos em regime particular de visibilidade, né, a história também dos sinais e das funções, das ficções que os representam, mas também das emoções sentidas à vista dessas deformidades humanas, né? Então, é o texto Corpo Anormal, né, do Curtini, e quando você lê, e quando eu li, eu falo, nossa, assim, né, ele vai retomar muitos freak shows, né, então as pessoas iam ver, e aquilo ia se tornando um espetáculo, ver algo, né, algo do corpo do outro, que entra a questão do corpo do outro, que foge, né, daquele padrão que a gente está, né, constituído, né, foge, e aí o outro vai ver e vai ver, vai ficar horrorizado, mas vai lá ver aquilo que ele também compreende. Então, essa vista, né, a esse sentimento daquilo que foge desse padrão, né, então, assim, como ele coloca isso é interessante, porque vai influenciar também no modo como a constituição do monstro ela vai se dando, né, nesses aspectos, né, pelo olhar do outro, né, principalmente na Dora, para mim é muito forte. O monstro, ela é monstro, mas muito mais pelo olhar do outro do que de si. Já em a minha favorita é monstro, fiquei pensando que há uma dualidade ali, porque ela é monstro, mas assim, ela se considera um monstro também. Ela assume, para mim, né? Assume ser monstro, né? E a Bela Donna, para mim, fica nesse entremeio. Vocês vão ver mais pra frente. Ela fica nesse entremeio, porque os pesadelos são monstros. Mas depois ela vai evoluindo e fala, não, peraí, agora eu sou o monstro, como vocês viram, né? Então, assim, quer dizer, mas depois você vai vendo que ela transcende, para mim ela transcende, ela é um monstro, mas ela não é, assim, ela tinha medo dos monstros, ela se tornou um monstro, mas para mim ela vai além de ser monstro, né? Como se fosse permitir um deslocamento aí nessa relação, né? Então, são questões que pelo menos nessas narrativas que eu estou vendo, tem trazido. E aí o quadrinhos, né, aqui a Apostema, que eu tenho trabalhado, né, ela vai dizer, os quadrinhos como uma forma de arte e de narrativa são um sistema em que o número de elementos ou fragmentos díspares trabalham juntos para criar um todo completo,
né? Os elementos dos quadrinhos são particularmente pictóricos, parcialmente textuais e, por vezes, um híbrido dos dois, né? Então, essa constituição, ele vai dando, né? E aí a gente tem, né? Alguns vão dizer, é o verbal e não verbal, é o pictórico, mas a escrita, mas a gente vai ter quadrinhos que não tem, né, nenhuma formulação verbal, né, apenas fica formulação visual, né, então a gente vai também vendo o modo como isso vai se dando e a nossa leitura também se dá. Então acho que o meu viés ultimamente tem pensado no leitor em si, como que se dá essa relação. Esse recorte aqui eu vou retomar mais para frente, mas só para vocês já irem fazendo essa relação, né, aqui também é um quadrinho à parte da Dora, da Bianca Pinheiro, tá? E a diferença, né? Só para vocês visualizarem a estrutura, né? Vocês podem ver aqui, e aqui dependendo de algum, isso aqui chama sarjeta, né? Se eu tiver a sarjeta, que é esse espaço aqui, ou esse entorno aqui, a moldura, né? Mas vejam só, aqui tá tudo, né, na cor preta, né? E aqui você vê, começa a clarear. Só para dar um exemplo. Isso não é aleatório, né? Isso faz parte da narrativa, porque quando vai para o quadro dessa forma, é a mãe relembrando e contando a história da Dora. Aqui é ela, como se fosse um presente. Aqui é o presente, o momento presente que ela está narrando. Então, aqui está mandando, aqui está saindo dessa memória, dessa história que ela está contando no passado e vindo para esse presente. Então, essas cores representam o presente e passado aí nas cores, né? Então, a narrativa ela vai se dando e você vai tendo essa noção dessa contagem e também isso pegando aqui as cores, mas você também tem as letras, né? A diferença. Aqui você tem os balões que a mãe e o delegado estão falando. E aqui você tem, entre aspas, em itálico, né? Que é a mãe contando, né? Caneleta também. Sim, seja até a interpretação. Sarjeta, calha, caneleta não tinha visto ainda. Sarjeta e calha. Sim, que o nascimento dela significa algo ruim, você percebe, né? Essas relações aqui também. E aí, olha só, ainda nem cheguei nos traços dos personagens, né? O olhar, né, da criança, que também já. Aqui é interessante, eu vou retomar, porque é a constituição da personagem que vai constituindo ela como um monstro, porque ela está fugindo de um padrão. Ela é uma criança que nasce e não chora, né? Não chora. Né, e aí as enfermeiras, o pessoal fica, depois vocês vão ver no quadrinho, ficam, né, acham estranho, né, o olhar, e ela olha para as pessoas diretamente, quer dizer, está fugindo de um padrão, e isso vai constituindo a personagem para dar todas as coisas que vão acontecendo com ela, né. Então vejam, eu vou retomar, mas é só um exemplo para ver como que o quadrinho ele tem toda uma leitura que eu vejo assim. A gente vai, conforme as leituras, conforme a gente vai lendo mais quadrinhos, a gente vai começar a perceber essas relações, né? Não é apenas um verbal funcionando, mas é essa relação com a imagem. Então, quando ele sai da cor preta para a cor branca, está marcando essa passagem de tempo também, né? Então, são características que a gente vai visualizar no quadrinho, e eu estou recortando nesse. Aqui, a gente tem outro, esse aqui já é um trecho da Belladonna, mas aqui, por exemplo, não tem a linguagem verbal, né? Você tem aqui apenas o traço, a ilustração, o desenho do Denis Mello, representando o pesadelo, representando esse monstro nesse contexto. E aí, novamente, as cores, né? Como que isso está colocado, a posição da personagem, os traços da personagem, que também podem fazer, dependendo da sua leitura, referência a outros personagens, né, a outras adaptações, versões de histórias de horror, né, o carro destruído, né, as estrelas também, todo esse universo, que dá uma ideia de universo, então você vai tendo esse olhar, né, o traço da personagem, como que ela está ali nessa condição, e isso permite também várias leituras.
né? O Anderson está colocando aqui, né, o ponto de vista do leitor, né, mostra o monstro olhando para o leitor, né? Ótimo, né? Quer dizer, olha só, o monstro está olhando para a gente. E aí, dependendo da nossa leitura e do modo como o leitor, né, visualiza, né? Porque eu penso assim, o que esses olhos vermelhos está projetando na gente enquanto leitor? Que memória também pode ser relacionada? E aí eu fico pensando assim, há uma memória, né, que a obra, na verdade as duas obras permitem isso, né? Eu tenho tentado, né, ampliar. Há uma questão, né, sobre a adolescência, sobre crescimento atravessado a narrativa, como há também a própria relação que nós podemos fazer com outras leituras e outras obras de horror que também se referenciam nessas narrativas, e também há outras questões que nos constituem ou não, né? Assim, vou falar mais para frente, mas as leituras vão passando por esses vieses que são amplos, mas que também são direcionados. Então, para mim, as duas obras elas são diferentes, mas mostra possibilidades de compreensão, de interpretação, né, e dependendo de como você vai visualizar isso, né? Então, aqui mesmo o traço do quadrinho também arremete não só aos pesadelos no caso da dela, não é da Belladonna, não, é da Samantha, o nome da personagem Samantha, remeter aos medos dela, mas ao nosso próprio medo, né? E aí ele vai fazendo referências, fazendo um jogo com várias questões que às vezes a gente quer esquecer, quer silenciar, né? Então, o que nos causa medo é retomado também, dependendo do modo como você lê essas obras. Aqui. Por ser uma arte, aqui você queria ver, por ser uma arte de domínio do visual, os quadrinhos constituem uma poderosa via de expressão do corpo, tanto no momento da construção, né, o corpo do artista que desenha, a arte finaliza ou colore essas histórias, como na representação, por meio das imagens dos personagens que participam das histórias, e por fim, no corpo do leitor, cujos sentidos captarão a seu modo os símbolos representados. Né? Então, veja, estou falando em corpo do monstro, mas o modo como ele também se relaciona com o nosso corpo, nossa constituição, como que isso nos interpela, também a Vieira e a Siqueira pensam nessa relação, nessa expressão do corpo e nesse viés a partir da leitura, né? Desde o traço do artista até isso chegar ao leitor, e aí como que tudo isso constitui, né, a interpretação, né? Então, por isso que me faz pensar, e as minhas leituras têm ampliado bastante. E aí, só para pensar também, eu falei anteriormente do trecho da Belladonna, mas eu tive que trazer esse trecho do livro da Bárbara Postema, acho que é a estrutura narrativa dos quadrinhos, acho que é isso. Porque é também isso, né? Eu achei assim, um exemplo simples que ela trouxe. Nesse livro, ela traz vários exemplos do Calvin Haroldo, em português, vários exemplos mostrando, né, como que o quadrinho é constituído. E aí ela traz esse outro aqui para mostrar essas relações, né? A gente falou da sarjeta, né, esse espaço, e aqui nós temos o quadro, né? E o quadro apresenta um desenho, que é como se fosse um desenho feito pelo Calvin, né? E aí, só que ao primeiro olhar parece que é um quadro só, né? Mas quando você vai olhar para esse quadro, você percebe que tem uma ordem, que tem uma organização, e mesmo que não tenha o traço aqui, mesmo que não tenha o desenho aqui da sarjeta, dos quadros, não tenha a vinheta, né, a moldura fechando, né, você percebe que há esse espaço aqui, há essa organização, então você consegue fazer a leitura, né, nesses movimentos, e isso se dá também na repetição dos do mesmo personagem, né, que vai dando a ideia de movimento, né. Então é interessante quando a gente vai pensando e vendo, e aí o olhar que eu tenho, como eu falei no início, como que isso vai... Porque a gente lê e nem percebe, que é um outro aspecto também do quadrinho, né? A Postema fala muito.
faz tão parte que você nem percebe mais que você está fazendo essa relação, essa leitura, que você mesmo faz essa divisão dessa sarjeta aqui, desse espaço entre um outro, vai organizando, porque também a gente é levado a esse processo de organização, de entender, e aí você consegue fazer essa leitura. Então aqui você vai seguindo todo esse movimento e você vê esse movimento. Então o quadrinho vai jogando com essas formas que ele tem, para você compreender. E aí o traço da linha, para entender que é um desenho do Kelvin, né? Então, assim, ele fez esse desenho, e aí no finalzinho o quadro, ele é diferente aqui, né? Ele é diferente aqui no final, porque aqui está mostrando esse fora, né? Quer dizer, a professora vendo o desenho dele, que é a professora chamando a atenção. Sim, perfeito, Anderson. Sim, há uma memória em relação ao leitor, né? É o que eu tenho tentado. Eu quero ler mais o livro da Amy, que é Leitura e Discurso, porque ela vai falar muito sobre a questão do leitor e da autoria, porque é isso, né? Há um processo, há uma memória que às vezes você nem precisa. Assim, eu estou lembrando agora que aqui é uma sarjeta, que é um quadro. Não, você não precisa. Você vai fazendo parte da sua leitura, porque você vai lendo várias obras que traz esse funcionamento e você consegue, né? E aí, quando a Orlando fala que nós somos levados a interpretar, então você consegue organizar para fazer sentido para você, né? Então, eu acho interessante esse processo e essa memória também. Ela vai falar em história das leituras, né, que eu acho interessante, né? E a história do leitor, porque o leitor também tem uma história que o constitui, e as leituras que ele também lê o constitui. Então, e toda essa memória vai produzindo efeito, né? E é por isso que o exemplo que eu dei antes, né? Que às vezes alguém entende de uma forma e o outro entende de outra forma, né? Porque também vai fazer parte desse processo de constituição. Ou às vezes, para você compreender outros sentidos possíveis, principalmente para nós que trabalhamos com análise de curso, é também compreender esses contextos, né, essas condições para poder, opa, mas aqui nós temos outra. Quando eu li, pegando um exemplo do Neil Gaiman, o Neil Gaiman escreveu um conto chamado Um Estudo Esmeralda. E aí, na época, eu tinha lido Um Estudo em Vermelho do Arthur Conan Doyle, que tem o personagem Sherlock, né? E aí eu fui ler o Estudo Esmeralda. Eu terminei a leitura e falei, nossa, porque ele faz referência total ao Estudo em Vermelho, e né, muda. Segundo diz, ele faz uma homenagem. E quando eu chego no final, a minha compreensão se dá por causa de uma memória com uma outra leitura com Sherlock, no Estudo em Vermelho. Mas foi uma compreensão. Depois, né, eu fui ler o chamado de Cthulhu, do Lovecraft, e reli Um Estudo Esmeralda, porque ele também faz referência ao Lovecraft nesse conto. E foi outra leitura, porque eu percebi as relações e a compreensão do que estava acontecendo foi maior ainda, né? E é interessante que a literatura, e aí os quadrinhos também, tem esse processo também, né? Então, se você tem uma leitura anterior que principalmente numa obra como o do Neil Gaiman, que fez realmente essa homenagem a esses dois autores, né, retomando eles, né, você tem uma outra compreensão. Então, eu passei por essa experiência. Então, essa memória aí que nos constitui, e essa memória, essa história das leituras que também nos constitui, produz, né, efeito no processo de leitura. É constante. Aqui. Trouxe esse exemplo aqui, porque eu sempre, toda vez que eu faço o mini curso, eu falo da obra que nós estamos lendo no clube de leitura do certo tipo de quadrinhos. O nosso encontro é amanhã, aliás, fazendo propaganda. Ele é aberto, viu, gente? Quem tiver interesse, tá? Eu posso mandar o contato. Então, a gente está discutindo amanhã esse aqui, Vírus Tropical, da Power Paola. Muito bom. E, assim, e aí eu leio e fico assim, entusiasmada, porque novamente, eu estou aprendendo a ler quadrinho, então eu trouxe por isso que eu trouxe esse exemplo. Olha esse primeiro quadro. Em outro momento eu passaria nem, né? São duas pessoas, né, transando. Mas aí hoje eu vejo, não, peraí, né? É o primeiro quadro, marcando uma data, né? E aí você tem aqui duas pessoas, aí você começa a observar os detalhes, né? Onde que eles estão, né? Os objetos aqui, né, que estão aqui abaixo, né, uma Bíblia, né, um terço, um revólver, né, dominó, né,
E aí o interessante é que depois, quando você passa para a segunda página, eu fiz questão de colocar a segunda página, que é a página 5 e página 6. Porque aqui, mesmo assim, você tem uma leitura. Eu falei, nossa, o que é isso, né? E aí começo a visualizar esses detalhes aqui, já fazendo uma leitura. Quando eu passo para a segunda página do quadrinho, que aí eu tenho o processo também de virar a página, né? Para alguns autores também faz, né? Eu passo aqui, eu saio a primeira página aqui, né? Que é essa página. Eu passo para essa aqui, eu tenho a. Você vê, e aí tem uma memória, né? Né? Você tem o óvulo, você tem o espermatozoide, também eu acho que a gente tem uma memória aí, querendo ou não, sobre essa concepção, né? E aí eu entendo. Esse primeiro quadro é ressignificado para mim. Eu parei e falei, peraí, mas então é a narradora, a Paola, falando pra gente do seu nascimento, mas desde que os seus pais transaram. E aí eu comecei até a escrever já algo sobre isso, porque a gente não fala, o sexo ainda é tabu para nós, né? E não se fala de sexo, em alguns casos, e não se fala mais ainda do sexo do sexo dos nossos pais, né? Que nossos pais, né, a gente prefere silenciar cada um, nossos pais não transam, né? Então, ela vai remeter ao nascimento dela desde a sua concepção, que vai estar influenciado, inclusive, no título da obra Vírus Tropical, né? Assim, eu recomendo muito a obra, mas eu trouxe esse exemplo para mostrar como que o quadrinho você não tem, quer dizer, a única formulação verbal que você tem aqui é Quito marcando o tempo, né, porque ela está contando a vida dela, né, desde o nascimento, e aí trazendo isso aos pais. E depois que a gente termina a leitura, eu tive que voltar aqui novamente nesse primeiro quadro, porque aquilo que está lá embaixo vai tendo uma explicação maior, né, porque no primeiro momento traz, nossa, várias compreensões, mas depois você vai entendendo porque tem um dominó, porque tem a Bíblia, o terço, tudo aquilo ali tem um porquê, porque aquilo faz parte da história dela, esses objetos também. Então, desde a sua concepção, aqueles objetos estão ali constituindo, né? E aí eu acho interessante isso. Alguns autores, acho que a Postema fala, que o quadrinho também tem disso, de você ir e depois de você voltar, peraí. De você ir e voltar também na leitura. Peraí, isso aqui, mas você volta nessa relação, que também é uma relação que eu acho diferente. Não sei se, talvez na obra literária mais a escrita, né, a gente talvez faça isso também, mas o quadrinho é mais, porque você tem um visual ali que vai constituir. Então, eu tive que trazer para vocês esse exemplo também, para pensar e também mostrar essa diversidade dos quadrinhos, né? Eu tenho também observado cada quadrinho que eu leio, ele tem uma estrutura, um traço, né, diferente, que também constitui essa narrativa dele, né, nesse processo. E aí, entre os principais gêneros de histórias em quadrinhos, nós temos narrativa de terror, que mesclam suspense, assassinos sanguinários, criaturas deformadas e desfechos inesperados, vem prendendo a atenção e fôlego do leitor desde a década de 1930. Esse é o Santos que fala, pensando aqui no Brasil, né? Então, a gente já tem, né, um grupo, tem quadrinistas que têm trabalhado, então já tem essa vertente. E aí, há signos recorrentes nessas narrativas, estejam eles presentes na ambientação, né? Lugares ermos, escuros, com mansões com estilo gótico, penhascos, florestas, ou na composição dos personagens, portadores de corcundas, cicatrizes, deformações da face ou do corpo, de olhos saltados para fora da órbita. A presença do sobrenatural, demônios, magos, bruxas, mortos-vivos, fantasmas. E é responsável pelos conflitos de muitos enredos. Também a violência explícita ou implícita, paranoia, estranhamento diante de situações, pesadelos, é uma constante, né, nessas narrativas. Aqui é o Santos tentando fazer uma abordagem das narrativas dos quadrinhos aqui no Brasil, desde a década de 1930, né, que é uma produção. E aí, a Dora, da Bianca Pinheiro, que é a primeira obra que eu vou comentar aqui, né, que, assim, quando eu
comecei a olhar para essas obras, e tem outros autores, eu tenho aqui a Marcela Godoy, que eu já li também sobre o Papa Capim, que vai também trazer o contexto da colonização, da questão indígena no Brasil, muito interessante. E tem também a Camila Torrano, que também é uma outra quadrinista que também tem esse cunho de trabalhar o horror. E tem também o Gibi de Menininha, organizado pela Germana Viana, que também traz narrativas, né? Mas aí esse eu também quero trabalhar ainda, mas ele vai relacionar o horror com sexo, aí ele fala a putaria, né? Então, ele fala historietas de horror e putaria, né? Então já tem um outro viés que eu também quero recortar ainda para discutir. Então a gente tem uma produção no Brasil, né, atual, trazendo, e eu tenho descoberto mais ainda outras obras, mas no momento a Dora da Bianca Pinheiro me chamou a atenção. E aí a Bianca Pinheiro, né, é uma quadrinista, né, ela é do Rio de Janeiro, mas ela mora agora em Curitiba, e ela é conhecida pela obra Beer, né, assim, que, né, é uma história de uma menina, uma menina perdida, né, que encontra um urso na floresta e esse urso ajuda, né. Vocês podem encontrar essa obra online, né, que também tem essa questão desses autores na webcomic, né. Estão vendo o termo ainda para essas obras quadrinísticas, estão na internet, né? Também, vejam, nós já temos outro alcance. A Dora, também o Alho Poró, que também traz o suspense, que eu gostei também. Ela foi escolhida para fazer a obra Mônica Força, né? A MSP MSP? A graphic novel do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Então, muito interessante também. E atualmente, se vocês forem olharem lá no site dela, a Bianca Pinheiro, ela está escrevendo agora, esqueci o nome agora, Fundação 49, algo assim, que é um novo quadrinho que está saindo pelo Instagram, tá? Se tiver interesse, dá uma olhada. Está saindo pelo Instagram, você pode olhar no Instagram dela, que vai também para esse quadrinho, que cada semana sai uma página no Instagram do quadrinho, né? Eu estava lendo, aliás, eu preparei esses dias, mas ele vai cada semana saindo, né? Também. Então a gente também tem essas possibilidades em relação aos quadrinhos. E aí, a Dora, né? Quando eu li a Dora, né, a referência que eu fiz, né? E é interessante que a Belladonna também tem essa referência, mas na Dora, para mim, eu achei mais constante, com como é que fala? A Carrie, a estranha do Stephen King, né? A relação entre a mãe, os poderes sobrenaturais, né? Tudo que o bullying que sofre na escola, né? Com as pessoas. Então, você tem uma relação muito forte, principalmente a relação entre ela e a mãe, que para mim é muito forte. Mas a Dora, a Bianca Pinheiro, né, a quadrinista, quando fez uma entrevista, ela sempre fala que a inspiração dela para essa produção foi o clipe da música Titânia, do David Guetta, vocês podem depois procurar, né, que você vê uma adolescente com poderes sobrenaturais, fugindo, então a polícia indo atrás, você tem todo... E até o final, remete um pouco ao final aqui de Dora, se vocês forem olhar o clipe. E também o personagem Walt de Lost, também um adolescente que também começou a ter poderes que as pessoas estranhavam. E aí eu acho interessante que, para mim, assim, na minha leitura, independente de ter o poder sobrenatural ou não, né, o interessante é como que isso é construído. Se tem um poder sobrenatural, né, as pessoas colocam algo que não se entende, né, e aí condiciona a personagem a um monstro, né, a alguém tem que ser afastada. Mas, ao mesmo tempo, a narrativa do quadrinho te dá a possibilidade que não haja poderes nenhum, mas mesmo assim, o modo como a pessoa o modo como ela se relaciona, também condiciona ela numa posição de monstro que vai fazendo ela afastar, né, das pessoas, fazendo ela, né, não entender por que as pessoas lhe tratam daquela forma e tudo mais. Então, há essa leitura também, né? Mas independente de ter o poder ou não, é interessante como as pessoas, né, em volta vão constituindo a personagem enquanto monstro, né, nessa relação. Aí eu
trouxe aquele, voltando aquele, porque aqui é o prólogo, né? Só para vocês, né? Não sei se alguém aqui leu a obra, porque uma coisa que também eu aprendi muito é que acaba, quando a gente trabalha com essas temáticas, elas acabam sendo específicas, porque as obras que a gente está trabalhando nem todo mundo conhece, né? E também tem isso, e acaba sendo um pouco específico a compreensão, né? Mas ao mesmo tempo é bom para ampliar as pessoas. Olha, temos quadrinistas aqui brasileiros para a gente ver sobre esse viés e ampliar o nosso olhar sobre essas possibilidades. Então, aqui, inicia com a mãe algemada, a mãe está algemada, você vê, e ela fala, minha filha não matou ninguém, e o delegado, e assim, ainda 15 pessoas estão mortas. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Então, ainda assim, 15 pessoas estão mortas. Então, no início, você já causa um estranhamento no leitor, né? Assim, espera, tá, a mãe está presa, pessoas morreram, né? Mas, ao mesmo tempo, o modo como a autora, a quadrinista foi colocando isso, te dá aquele suspense, vários questionamentos que alguns são respondidos, mas ao final você fica, mas há muitos outros questionamentos, né? E aí o que fica para mim é essa questão, como que a construção do que é um ser monstruoso, né, vem muito, às vezes, de preconceito, vem muito do modo como as pessoas se relacionam, que é muito mais fácil afastar, ter a versão de algo que não entende, do que tentar entender aquilo, né, como que aquilo está significando, né? Eu fiquei com a minha leitura, né, com essa impressão. E aí, ainda no prólogo, né, a mãe, né, e aí vejam a diferença, né, só para vocês verem. Então, aqui a mãe está conversando com o delegado, então toda vez que acontece isso, aqui, esse quadro está envolto aqui, a sarjeta está em branco, e quando ela vai relembrando aqui, contando a história da filha, né, vai estar envolto na cor preta. Né? Então, você vai vendo esse passado, esse presente, esse preto e branco aí significando, né? Então, também não é aleatório. E aí, eu só escrevi aqui do lado, porque talvez esteja pequeno para vocês lerem, mas o que está aqui é o que está aqui. Ó. Eu sei, né? Todas as mães acham que seus filhos são especiais, mas não é disso que eu estou falando. Quando olhei para ela na primeira vez, que a segurei, eu soube. Né? Aqui, o nascimento é o mesmo quadro. E aí, novamente, essa relação branco e escuro. Ela não chorou quando nasceu. Né? E aí você vê a expressão aqui das enfermeiras, né? Da enfermeira e o médico, né? Parabéns, mãe, é uma menina, mas você vê o receio, né? O olhar, né? Então, a apreensão, o modo de olhar já, até para o leitor, né? Para nós olhar para a Dora, já é interpelado até pela reação das pessoas, né? Que já estranham. E aí você fica, mas está estranhando do quê, né? O que é diferente, o que é estranho, né? Nessa relação. E aí ela fala, eram os olhos dela. Primeiro, ela não chorou, né? Deixa eu voltar. E aí ela nos olhava como se soubesse o que precisava fugir. Né? Então, esse é o início do prólogo, e aí você tem, eu fiquei observando, por exemplo, a questão dela não chorar, e da expressão, né, desse bebê, que para os personagens ali, né, o médico, as enfermeiras, está fugindo, né, parece, desse padrão, causando estranhamento, que às vezes nem se sabe um porquê desse estranhamento, né. A gente tem lido o Freud, né, a recomendação da Ana Cláudia, que está aí, eu estou lendo o infamiliar, o estranho, né, o inquietante, depende da tradução, que também tem feito pensar nisso, né? Causa-se uma versão, mas nem se sabe, às vezes, o porquê, ou porque está fugindo desse padrão, mas é estranho porque é familiar, né? Porque também faz, né, parte desse contexto. Então, olha, uma criança, mas é uma criança. Assim, de certa forma, para mim, não tem um problema, mas dentro de uma perspectiva do que se espera, parece que ela está fugindo, né? Até dela olhar nesse traço. Então, algo ruim vai acontecer, né? A Loiane perguntou, né? Parece que o nascimento é algo ruim, né? Quer dizer, veja só, já nos condiciona até o modo de olhar para o personagem. O que tem essa criança, né? O que ela tem? E a gente fica esperando, mas o modo como a autora, a quadrinista coloca, você vai visualizando que é o outro, como que o outro interage com a criança, né? Nessa constituição, né?
né? Aqui é um outro momento, né? Que aqui sai do prólogo para começar o choro, né? E é interessante que a constituição né, que a gente tem na estrutura da obra, né, vai e vem. Por exemplo, o primeiro capítulo é choro, depois é fogo, voz, luz, sangue. É essa ordem. Aí o próximo é a água, que é o único diferente, depois volta, né? Mas na ordem contrária: sangue, luz, voz, fogo, choro. Começou com choro e termina com choro, né? E aí eu fiquei pensando nessa repetição mesmo, né? Nessa regularidade, nessa repetição em relação à constituição da personagem que vai, né, crescendo, mas ao final parece que vai retomando, né, a esse nascimento, né, a esse estranhamento, como que ela é visualizada. Então tem esse modo de ver. E aqui em Choro eu trouxe uns trechos que é das babás. As babás começam a cuidar dela e começam a achá-la estranha. Então aqui, por exemplo, o traço do quadrinho dá a entender que está acontecendo alguma coisa na casa, né? Estranha, né? E aqui, e aí a leitura né? A criança está fazendo, né? Olha a expressão da babá, né? Que atribui, então as babás ficavam morrendo de medo que tinha alguma coisa estranha com aquela criança, né? E deixava de ser babá. Então a mãe teve 15 babás, né? E aqui novamente uma outra babá foi e encontrou ela olhando com esse olhar, né? E aí a mãe sempre defendendo, né? Elas é que não eram muito boas com as crianças, com crianças, né? Então também é interessante o olhar da mãe, porque a mãe ao mesmo tempo ela defende, mas a mãe também parece que ignora essas condições, essas situações, e sim, também não, para mim, não faz nada em si, né? Ela vai, adora a filha, pelo menos, e aí também tem essa questão, é a mãe narrando pra gente, né? Pelo menos no modo que ela narra pra gente, dá a entender esses processos. Quando eu penso que a mãe narrando, aí são outras leituras que eu também acho possível, né? Que talvez não seja desse modo que se deu, né? Nessa relação aí, são outras possibilidades, né? Aos olhos da mãe é uma criança como todas, assim como todas as outras, né? Então a mãe vai mostrando, influenciando e trazendo. Então vai ter aqui em Fogo vai ter a festinha, vai chamar os vizinhos, as crianças dos vizinhos para a festa. E aqui já tem um contexto, né? Sim, eu sempre lembro do Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro me ensinou do vídeo e dos primeiros narradores. O narrador está contando a história dele, aí você fica, olha, ele pode estar mentindo. E aí, só você falou Dom Casmurro, é aí que me dá medo assim, na compreensão, como eu falei, a autora, a quadrinista deixa muito, né, pra gente compreender alguns processos, porque quando a gente coloca e duvida de tudo que a mãe está falando, e pega algumas partes da obra, pode ter essa mãe não ser essa mãe que ama essa filha, pode ser uma mãe, né, agressiva, violenta, pode ser, quer dizer, isso abre também para outras compreensões, mas que a gente pode questionar em si e tentar visualizar na obra talvez de um outro modo. Então permite, mas toda vez que o narrador em primeira pessoa, eu sempre fico com o pé atrás, né, do que ele está nos narrando e nos contando, né? Você citou Dom Casmurro é bem isso. E eu cito também a Agatha Christie, quando os autores... Acho que isso é um spoiler, porque várias obras em que o narrador está em primeira pessoa, né? O narrador é assassino, eu acho incrível. Não sei se alguém aqui lê a Agatha, tem várias obras que o narrador é em primeira pessoa, é ele que está contando pra gente, e no final é ele que é o assassino. E aí eu fico pensando, são esses exemplos aí que me fazem também questionar o quanto que a mãe também está apresentando, né, o modo como ela apresenta essa narrativa. Então, se essa criança, ela é dessa forma, né, como ela é contada, né, a partir do olhar da mãe, mas também, né, o quanto que a mãe talvez não esteja nos contando aí também nessa narrativa, que também já dá outras compreensões enquanto leitor, né? E aí, novamente, o olhar, né, da criança. E aí, o que vai acontecer nessa parte do fogo, tá? Vai ter um incêndio, né?
vai ter um incêndio, né? Na verdade, disso, as crianças vão começar a chorar ao mesmo tempo, né? E o modo que o quadrinho coloca, né, vai colocar o olhar lá na Dora, como se a Dora estivesse influenciando, pode estar influenciando, e aí vai ter um incêndio, vai começar um incêndio, as pessoas vão fugir, mas nessa fuga, nesse medo, né, uma criança não vai se perder e vai morrer no incêndio, né? E aí o que coloca, né? E aí a culpa que os pais colocam, né, na criança, que já tinha aí um contexto das babás que deixaram, então as pessoas já sabiam que essa criança ela é estranha, porque há várias babás que ela teve e a deixou, e aí há essa situação do incêndio, e uma criança morre, né? E aí a culpa dos pais, os pais jogam a culpa na Dora, que a Dora causou tudo isso. E aqui a mãe falando, né? Os pais dele, né, também achavam isso, que o delegado também está questionando isso, mas é um absurdo, né? Ela não fez nada, então a mãe, novamente, né, defendendo essa posição. E aí o quadrinho, né? No que a mãe está falando isso pra gente, e aqui ela dando o depoimento, e aí passando para essa memória, a criança, né, o menino que morreu, né, aí mostra esse detalhe aqui, né? Ela não fez nada, mostra ele, né, indo lá jogando, né, uma bola na Dora, dando a entender, né, essa possibilidade também, né, de que ele foi por causa disso que ela causou tudo isso. É uma leitura. Eu fico com o pé atrás nisso, como eu falei, mas assim, é uma leitura que dá essa possibilidade. Então, as pessoas que na volta dela causaram alguma coisa, é por isso que morreu. Mas também dá a possibilidade desses pais, né, é uma tragédia que aconteceu, um incêndio que pode acontecer, e culpar, né, quer dizer, perder um filho, né, imagina o quanto é doloroso, e acaba culpando alguém, né, nesse processo também. É essa leitura que eu também tenho. E aí, novamente, né, a mãe retomando, é um absurdo pensar que foi ela, não é? Não há nenhuma prova de né, isso nem é possível, porque aí vai estar atrelado, né, como que ela fez isso, né? Então tá atrelado a um poder sobrenatural que ela teria, né, para realizar isso. Então também estaria nessa crença que as pessoas acham que ela tem esse poder, mas ao mesmo tempo, né, a narrativa fica nessa dualidade, né? Tá, ela tem esse poder, mas ninguém tenta entender ou buscar ou compreender a partir desde a mãe ou das pessoas em seu entorno, né? Apenas há essa culpabilização, a esse olhar, né? E como que a narrativa vai fazendo esses traços aqui é muito forte. Deixa eu ver. Aqui em voz também, né? Você vê aqui novamente, né? E aí eu achei interessante o olhar, né? Como que vai colocando a personagem. E aí eu esqueci de falar um outro detalhe. Agora me lembrei, voz, né? Por causa disso. A voz, por quê? Porque ela não fala, né? Então, quando ela nasceu, ela não chorou, e ela foi crescendo, né? E ela não falava, né? Nunca, né? E aí você fala, como que a senhora entendia? Não, entendia que ela queria, né? Que dá a entender que ela tinha alguma leitura, falava para ela por telepatia, né? Quer dizer, a questão dos poderes está aí condicionada também. E o modo aqui, novamente, né? Aqui ela tentando relacionar com a criança, ela vai tentar depois levar a criança foge, olha para ela e foge. Foge. E aí, esse estranhamento. Então, pensando no corpo do monstro, né? Porque assim, esse estranhamento, esse modo que o outro vai criando aversão por ela, que vai colocando nesse lugar de condicioná-la como um monstro, né? Ela é só uma criança, né? Talvez que não fala, né? É séria, tem um olhar, mas se para uma constituição social parece que isso vai colocando ela num lugar de que, né? Ela tá, não, peraí, é estranha, né? Então, peraí. E aí eu fico pensando muito nesse monstro constituído por esse viés, né? O que é aquilo que não dentro daquilo que eu, né, dentro do meu meio, da minha condição, mas é uma pessoa estranha, uma pessoa que não fala, uma pessoa que está, né, dentro desse modo de olhar, pode causar estranhamento, né? Eu falo muito eu falei, acho que num outro evento, né? Essa questão mesmo da fala, que eu achei interessante,
E assim, a questão da fala, assim, porque ela não é, acho que não tem relação, por exemplo, com a pessoa surda, porque surdo comunica, usa libras, né, usa uma outra língua, mas ela não tem também esse viés, mas as pessoas entendem, a mãe entende, né, e aí causa um estranhamento, né, e aí pensando na sociedade, não falar é estranho, né, também, porque está dentro de um padrão. Somente quando a gente vai sair dessas condições, você vai perceber, não, peraí, há outros contextos, há outras formas de comunicação, há outras línguas também. Mas, para mim, é interessante isso, né? E aí também, por não falar, é como se também ela não pudesse significar. A partir desse modo de falar, de usar uma linguagem, uma língua para poder interagir, mas ela significa para o outro, que o outro atribui, então, né, sentidos, né, e aí vai causando esse estranhamento, né, então é algo que eu tenho também pensado nessas relações. Aqui mais um recorte, deixa eu ver como é que tá a hora. Então vamos, aqui novamente é uma outra cena, né, que dá a entender que ela manipula a mente, né, desse cara aqui, que tenta ajudá-la, porque ela não gostava de andar de carro, né? E a mãe, quando precisava sair com ela, amarrava ela no carro. Esse aqui é interessante porque é um exemplo, porque esse cara, ele viu isso e queria denunciar, e na verdade ele denunciou para a polícia a mãe, né? Porque a mãe por maus tratos, né? Que é isso que me faz pensar, porque o policial lá no início, ele fala, sim, ele depois disso, mesmo assim ele foi embora, mas ele denunciou a senhora por maus tratos, né? Que me faz pensar, a mãe narrando, então, o quanto que a mãe também, se a mãe é uma abusadora, né? Talvez também é uma possibilidade aí de compreensão, né, dessa narrativa. E esse trecho me faz pensar nessa relação. Né? E aí ela fala, tá tudo bem, agora vamos, faça só um pouco de esforço, só um pouco, né? Pra gente. Porque o que acontece? A mãe começou a mudar, né? Também. Cada lugar que ela ia criando, as pessoas começavam a conhecer, a estranhar e criar uma versão, ela ia mudando. E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, aqui é um retorno da mãe da criança que tinha falecido, né? E novamente a culpabilização, e aqui, né, vai chamá-la de monstro, né? Aqui eu não coloquei, mas sabe sim, aquele monstro que você mantém nessa casa é um perigo para todos nós, né? E aí o meu João, que é a criança que morreu. Então a mãe, novamente, os pais culpabilizam a Dora, e aí a mãe vem a morrer, né? Ela passa mal e morre, que também né, as pessoas vão culpabilizar a Dora. E você, o pai, né, com o filho falecido, a mãe, a esposa morreu, o pai, né, passa mal, tem um problema no coração e morre, né? Mas o modo como a Nath coloca nessa dualidade, que ela pode, a Dora influenciou isso, essas mortes, então toda a família morreu por culpa dela, mas em si também deixa em aberto que, né, imagina, né, foi algo trágico que aconteceu com a família, então a gente tem essa apresentação, e aí já essa interpelação da Dora como um monstro, né, e aí para onde elas vão, né, isso acompanha, né, então monstro, bruxa, voltem para o inferno. E aí esse estranho, né, aqui eu coloquei um trecho do Freud, aqui, o familiar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, ao muito íntimo, porque sim, sim, a minha leitura não, sabe, mas assim, não, como eu falei, é bom deixar cada um ler. Mas o modo como vai colocando é, assim, quando você tem o traço, o olhar da criança, nos causa um estranhamento. Mas aí, isso é interessante, Anderson, porque, quer dizer, nós também estamos lendo a partir da nossa posição aqui, de uma sociedade que exige um comportamento assim, então a gente também é influenciado, mas a leitura que eu tenho tido agora é o contrário, de não ver. Eu mesmo penso que ela não tem poder nenhum, né? É mesmo esse modo de não se entender aquela criança, ou mesmo que ela tenha esse poder, né? Por que não procurar entender, procurar, né,
não, vai só se afastando, não vai se falando, a própria mãe não se fala, então também me faz pensar muito o modo como a sociedade vai trabalhando, como o outro interpela ela e vai colocando, ela é um monstro, né? Então vai escrevendo, ela é um monstro, né? Ela vai sendo taxada e aí a mãe começa a mudar de lugar para lugar, né? E nesse processo ela vai crescendo, né? Então imagina crescer dessa forma, sendo, né, tratada dessa forma, vista como um monstro pelo outro, né? Nesse processo. E aí, esse estranho, esse familiar, né, é aterrorizante, mas também é porque acho que também tem uma relação de se identificar nesse processo, né, com o outro. Sempre que algo me causa aversão, eu fico pensando por quê? E às vezes a aversão é porque você também se identifica naquele diferente, naquele outro, naquela coisa estranha, mas é porque você se identifica também e te fala, não, mas você não quer se identificar, deixou de se identificar, né? Eu lembro uma personagem, só para dar um exemplo, não é de história de terror, é da Jane, a série, Jane the Virgin, né? E aí eu lembro de assistir a série e chegou um ponto que eu não aguentava mais aquela personagem, né? Aí, mas assim, ela não tinha nenhum problema, assim. Eu falei, qual que é o problema? Eu comecei a me questionar qual o problema, porque eu tinha uma aversão. Ela começou a me dar uma aversão, e aí eu comecei a ver que ela me lembrava em muitos aspectos, né? Algumas coisas, características dela, jeito de ser, me lembravam o meu jeito de ser, que eu não gostava em mim. E aí eu parei para pensar, né? Sim, eu não li ainda, tá na minha lista. Eu quero muito ler, que eu não, né? Sim, mas é essa questão mesmo de se identificar nesse processo. Então eu fico pensando também, né? Quanto o outro, que aquilo que nos é estranho, mas também causa aversão, também tem alguma coisa que nos identifica, mas você prefere afastar nesse processo, né? Então eu fico pensando quanto também a personagem ela vai passar por isso, né? Por essas relações, né? E aí esse processo de identificação, porque a gente vive numa sociedade que às vezes a gente, tanta coisa exigida que você também não consegue identificar ou causar efeito. Só tá mandando. Só um minutinho, gente. Só tá mandando. Não. Tá. Não se identifica, mas é interessante e eu quero ler ainda a Cristela, que eu já vi que vai nessa direção, por isso que a gente estava lendo Freud também para pensar essas questões também, né? Deixa eu ver a hora. Pegando aqui o Curtino e o Arush também, que vai falar da história do rosto, porque a questão social, a sociedade, o modo como nós somos condicionados na sociedade, para mim remete muito, né? Eu falei da questão da fala, porque eu remeti também a uma situação que eu passei aqui quando eu sou de Mato Grosso, eu vim para Goiás, e quem me conhece, eu sou uma pessoa muito quieta. É o meu jeito, eu sou, principalmente quando eu chego num lugar estranho, mas acho que a maioria, mas o lugar que eu vim exigia de mim, né? Aquela questão da posição também, né? Exigia de mim que eu quisesse, que eu fosse comunicativo e tal. E eu lembro das pessoas me olharem, me acharem estranha, porque eu ficava quieta no meu canto, preparando minhas aulas e não interagia. E recentemente a minha irmã, ela mudou-se do Rio para Brasília agora, e ela relatou a mesma experiência, né? Porque gente, mas que problema que a gente tem? A gente não tem problema, né? Então, nenhum. A gente é assim, a gente tem uma timidez e demora tempo para a gente relacionar com as pessoas, né? Mas o lugar que a gente vai nem sempre exige que você fale, interage, conte, fale. E o fato de você não falar causa estranhamento, porque, peraí, eu não sei o que aquela pessoa está pensando, e ao mesmo tempo eu começo a atribuir sentidos para isso, né? Para esse não falar. Então, citando a situação, a Dora, para mim, vai trazer essas condições, né? E essa leitura que eu vou fazendo. E aí, aqui, por exemplo, é uma cena que dá a entender que ela usou o poder no professor, né? Mas, assim, para mim ainda é um modo, né? Aqui está mostrando essa expressão que ela vai colocando. E aí eu coloquei a questão do rosto, porque, né, é como a gente se identifica, né? Nos relacionamos. Então, o rosto está no centro da percepção de si, né? Da sensibilidade a outrem, dos rituais da sociedade civil, das formas do político,
né? O mesmo movimento que incita a exprimir-se, ordena-lhe ao mesmo tempo que se apague, que mascare esse rosto, que cubra essa expressão. Que é isso interessante, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que exige que você fale, que você se expresse, que você interage, também exige que você maneire naquilo que você vai colocar, se expressar, você não pode também, você tem que dizer, mas também não pode dizer tudo, né? Então, o modo como a Dora se relaciona com os outros, e aí na escola isso vai colocar muito forte também, parece que vem uma exigência de uma sociedade que exige um comportamento, né? Que quem foge daquele comportamento também parece que vai sofrer uma pena, vai sofrer do modo como é olhado pela sociedade. Né? Assim, aí terminando a Dora. Então, a Dora, para mim, vai trazer esse contexto. E, assim, a minha leitura é que, olha, mesmo são as pessoas são as pessoas que vão, têm medo das coisas que não conhecem e vão determinando essas relações, né? Eu até escrevi um textinho sobre isso e me faz pensar nisso, né? Por que não pensar e refletir? Ao mesmo tempo, o quadrinho permite começar a questionar isso, né? Começar a visualizar e sair do nosso lugar, né? Porque às vezes a gente está muito condicionado ao nosso modo de olhar as coisas e não pensar que há outras formas de olhar e de significar. E aí a Belladonna, né? Para mim ela também vai nessa direção, né? A Belladonna é escrita pela Ana Recalde, é a roteirista, né? Então ela fez o roteiro da Belladonna. Aqui fala que ela é de Mato Grosso do Sul, agora ela está no Rio de Janeiro, né? Ela participou de uma produção da Quadrinópolis. E a Belladonna, né? Aliás, a Belladonna que eu tenho aqui, tá? Tem aqui em versão impressa, foi feita pela Catarse em 2014, né? Tem ela online. Se bem que eu procurei o link, eu não lembro, alguém uma vez passou o link, eu achei, mas hoje eu procurei e não achei mesmo, porque a primeira vez que eles fizeram foi online, né? E aí chamando de webcomic, você ia acompanhando toda semana, né? E depois, com financiamento coletivo, eles publicaram a forma impressa do quadrinho. Também tem esse processo da Belladonna. E aí o Denis Miller, que é o quadrinista, né? Ele mora em Niterói, e ele começou as produções quadrinísticas dele voltada pelo tema conflito Palestina-Israel, que foram as primeiras produções. E também aí ele fez a webcomic Belladonna como quadrinista, né, como ilustrador do quadrinho. Né, são esses. E aí a Belladonna, ela ganhou o troféu HQ Mix de categoria Melhor Web Quadrinho de 2015. Né? Então a gente tem se vocês forem adentrar no universo dos quadrinhos, a gente vai ver que tem muita, né, esse olhar da premiação, tem ampliado muito, eu acho, essa visualização das obras brasileiras, e tem muita produção boa, né, nesse processo, e aí os prêmios também dizem. E aí esse web quadrinho, web comic, é algo que eu quero talvez jogar para um outro projeto para pensar, apesar que já tem pesquisas pensando nessa relação também, né? Como que se dá, né, nesse universo, né, digital e tudo mais também. E aqui a Belladonna, né, aqui, vocês veem, né? Não sei se ficou bem as imagens que eu tentei escanear aqui, do jeito que eu consegui, mas vocês veem, né? Eu assim, fiquei fascinada no modo como os pesadelos foram colocados na narrativa, sabe? O modo como foram, assim, experienciados os traços, as narrativas. Aqui mesmo na primeira cena, aqui a gente tem um lugar, e aí tem crianças, bebês que aparecem. Então, assim, é claro que a narrativa ela vai seguir uma ordem em relação a crescimento, né? Então aqui tem as crianças, vai crescendo. Então, tanto é que, por exemplo, só pegando os títulos dos capítulos, é dividido em capítulos, você tem Meus 7 Anos, A Loira, depois O Movimento da Rainha, depois O Pior Pesadelo e, por último, Maioridade, né? Que vai também mostrando esse desenvolvimento da personagem Samantha, né? Que também vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Então também tem esse viés aqui, né, nesse contexto.
E aí os sonhos atravessam e a constituem e a tornam estranha também, igual a Dora. Por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui ela está acordando e indo para a escola. Mas aqui ela está na escola e na escola os pesadelos estão ali com ela, né? Então ela foge, e aí, né, ninguém entende, ninguém vê, né? Isso que está perseguindo ela, né? Esse pesadelo que a acompanha. Então isso também vai tornando ela estranha ao olhar do outro, né? Aqui, por exemplo, eu pulei essa cena, mas aqui só para vocês estão vendo que a mãe cuidou dela e o cabelo tá bem amarradinho e aqui ela já tá com o cabelo sem solto. Por quê? Porque uma outra aluna, né, foi lá, mexeu com o cabelo dela, tirou o cabelo dela, né, praticando bullying mesmo. E isso influencia também a Nath, que mais pra frente, na segunda parte, que é a loira que aparece é essa menina que, né, mexeu, que puxou o cabelo dela, desmanchou o cabelo dela, né, e aí dentro desse aspecto. Então você vai vendo essa construção. Para mim, assim, como eu falei, eu sou muito impressionável, talvez, não sei. E eu sonho muito, eu sou alguém que tem muito, nossa, tenho viajo assim nas histórias dos meus sonhos e tenho pesadelos, né? Acordo assim com alívio porque parece tão real. Como também tenho sonhos maravilhosos quando eu acordo e falo, nossa, né? Por que eu acordei, né? É interessante isso para mim. Então, para mim, foi muito interessante, impressionante ler esse quadrinho a partir dessa minha condição também. Não sei se, por exemplo, meu esposo fala que ele não sonha muito, né? Eu não sei como é cada um, né? Cada um sonha muito, então eu tenho sonhos muito vívidos, né? Nesse aspecto, ler o quadrinho, eu achei interessante como eles materializaram, né, essa relação. E aqui esse é o finalzinho do primeiro capítulo, né? Que vai mostrando aqui, né, essa modo como ela vai estando relacionada e as perdas, né? No caso aqui do cachorro, né? Que eles têm, né? Mas ao mesmo tempo o efeito, né? Ela perdeu o cachorro, mas aquilo também foi tão insignificante para ela, então você já também causa um estranhamento na gente. Foi tão insignificante o cão, que o cão morreu por causa da flor, que é venenosa, né? Então, e aí traz essa dualidade, algo que é belo e é venenoso, né? Se for gerido, né? Então, essa dualidade que também vai constituir a narrativa. E aí, continuando, assim, aqui eu já vou quase terminando, porque não vou falar muito não quero falar dos finais das obras, caso vocês queiram ler, mas aí vai tendo esse desenvolvimento, né? Então ela vai, e aí ela vai crescendo, esse crescimento, desenvolvimento vai acontecendo nos sonhos, então ela sonha, e no sonho ela encontra um rapaz que ela começa a ser amiga, a se apaixonar, e ela vai começando com ele a aprender a dominar os sonhos, a controlar os sonhos, então tem todo esse aspecto, né? Então aqui você vê esse desenvolvimento, né? E aí no final, né, eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí é o capítulo Movimento da Rainha. Então você já vê esse desenvolvimento e como ela vai colocando. Então por isso eu acho que diferente da Dora, que permite esse modo dela, desse medo que ela tem, desses pesadelos que ela tem, onde ela tornar aquilo um poder para ela, dela aprender a controlar aquilo, a lidar com aquilo e poder fazer o que quiser dos sonhos, né? E aí o interessante é que depois vai transcender, porque ela não faz apenas nos sonhos, isso sai dos sonhos, né? Esse poder que ela vai assumindo de poder controlar as coisas. E é interessante que aí a constituição dela é ter medo de monstros, que são os monstros dos pesadelos, e depois ela tornar-se um monstro. Acho que está aqui, né? Aqui, né, o monstro sou eu. Aqui, no sonho, né, ela tem o poder, né, ela aprendeu a ter o poder, a ter o controle, e ela vai fazendo esse processo. Enquanto fora ela vai sofrendo bullying, ela vai sofrendo pelo estranhamento, ela vai sofrendo com
com a psiquiatra, que também vai manipulando as coisas, né? Então você tem várias questões em relação a esse, né? Mas no pesadelo ela começa a assumir esse processo, essa identidade, e eu sou monstro. E aí o monstro como poder, né? Eu fiquei pensando, né? Então você tem o medo dos monstros, mas o monstro como poder, né? Eu sou um monstro, mas esse monstro transcende, né? Para mim, pelo menos até então, lendo um quadrinho, transcende. Que eu acho que dá para relacionar lá com a minha coisa favorita é monstro, que também traz a Karen, que se vê, né, como já um monstro. Mas eu acho que é uma forma de poder, não sei, não é? Talvez sim, a sociedade determina, né, que ela é estranha, que a sociedade vai determinando que ela é estranha, esquisita, mas ela também se assume, eu acho, e acho que se assumir como um monstro, e aí parece que há um deslocamento aí do que quer ser monstro, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, eu quero tentar pensar mais, há um deslocamento do que é um monstro hoje, né? Não mais. É algo que foge de um padrão, mas talvez, né, talvez seja bom porque está fugindo de um estabelecido e não buscando uma normalidade, porque dependendo de modo como for, às vezes está entrando numa normalidade também, de uma outra forma, não sei, ainda estou querendo aprofundar nessas questões. E aqui fechando, né, esse capítulo Movimento da Rainha, né, vivências e situações que despertem em nós o sentimento do infamiliar, né? Aqui você tem o pai. Enquanto em Dora você vai ter a relação com a mãe, e a relação aqui é com o pai, né? E aí também é interessante isso, porque nos dois você tem a relação familiar, a mãe e aqui o pai. Então as primeiras relações que nós temos são, né? E aí também vai depender de condições de produção de cada um. Mas aqui já é o pai que vai influenciar, e aí o pai também vai se colocar como monstro, né, nesse processo, muito mais forte do que na Dora em si. A Dora, eu acho, deixa, mas como a mãe que narra, você fica, aqui não, aqui vai trazendo também alguns pontos, mas aqui vai revelando mais para frente. Aqui eu parei do 3, né, a gente ainda tem o capítulo 4, que é o pior pesadelo, e o capítulo 5, que é a maioridade, também vai fechar esse ciclo, né, dessas narrativas. Acho que é isso. Alguns autores que eu estou trabalhando, coloquei aqui, né? E aí o embate maior sempre assim, porque a gente está falando quadrinhos, eu estou lendo sobre quadrinhos, mas eu não quero esquecer que o meu viés é pela análise de discurso, sabe? Mas porque a gente vai fazendo essas relações. Aqui as imagens, e também aqui, né, quem quiser entrar em contato, né, meu e-mail, me seguir também. Algumas coisas que eu tenho produzido, coloco lá no meu canal do YouTube também, sobre essas temáticas. E é algo que eu tenho pensado e estou ampliando mais, né? Estou lendo mais, ampliando mais, principalmente em relação a esse horror. E aí, aqui, por exemplo, eu não falei, eu acho que há leitura possível para discutir a depressão também, assim, nessas narrativas, quer dizer, com outro viés, que eu acho que dá margem para essas leituras também, mas aí já são outras leituras também para discutir, então são várias possibilidades. E aí o que eu tenho gostado muito no quadrinho é isso, sabe? Essas possibilidades de compreensão que vão depender dessas condições de leitura, de produção e também do leitor nesse processo. É isso.